Universo Diverso, com Luciana Neri. A gente vem falando do tanto que tem sido complexo para os alunos e professores e instituições presenciais agora oferecerem de forma emergencial e de forma circunstancial todos os seus conteúdos através de alguma tecnologia de informação e de comunicação. Isso, como nós já falamos ontem, tem apresentado muitos problemas e alguns professores têm resistido bastante e têm reclamado bastante dessa modalidade. As principais reclamações, e que são muito válidas, digamos assim, elas dizem respeito às questões da precarização do trabalho do professor, ou seja, as instituições colocarem um único professor para dar aula para milhares, centenas de alunos ao mesmo tempo, essa aula ficar gravada e ele reproduzir, a instituição reproduzir essa aula eternamente, o que vai diminuir o número de professores, o que vai rebaixar os salários dos professores e, consequentemente, também a qualidade da educação. Outra questão que os professores têm questionado bastante é quanto às condições de trabalho do professor. Para o uso dessas tecnologias, é preciso ter habilidades que nem todos os profissionais de todas as instituições têm. E, de repente, isso foi exigido desses profissionais de diversas formas e em diversas condições diferentes. Uma outra questão que os professores reclamam muito é quanto ao uso das imagens deles. Como é que fica a questão autoral? Como é que fica a questão do uso da imagem dos professores? Bom, todas essas são questões válidas e os professores que já adotaram, que já estão ofertando esse ensino online, têm reclamado bastante. Inclusive tem diversos sites na internet fazendo várias piadas com esses professores. Tem um site muito famoso aí, em que toda semana um rapaz se veste de professor e sai fazendo um monte de piada, como se ele estivesse conversando com uma amiga, outra professora, falando das dificuldades que tem sido. É como a gente lida com as situações complexas, a gente lida com o humor, e nesse caso não é diferente. Mas observe, a educação à distância não é nova, como a gente falou aqui, tem mais de 100 anos. Será que a gente não pode buscar um pouco desse conhecimento acumulado desses professores, dessas instituições que já vêm ofertando o ensino nessa modalidade há mais de um século, para aproveitar neste momento, para nos readaptarmos? Por exemplo, com a questão do direito do uso de imagem, existem códigos já pré-determinados. Será que a gente não poderia aderir a esses códigos? Com relação à qualidade do ensino, por que necessariamente o ensino oferecido de forma remota tem que ser inferior? Não necessariamente, tanto é que nos ENADES que vem acontecendo aí, alguns cursos eles se mostram melhores em termos de nota quando ele é ofertado online do que presencial. E aqueles que não são, por que não são? Quais são as características, as implicações que estão fazendo com que essa qualidade se rebaixe? Será que com tanta interação, com tanta possibilidade de interação que tem hoje, com um jovem tão conectado o tempo inteiro, não é o momento da gente repensar essa forma dele aprender? Será que é somente na sala de aula, com a gente, que ele já vinha aprendendo? Ou será que na hora que ele tinha uma dúvida, ele não ia lá no YouTube, pegava um outro professor e não aprendia? Será que a gente não pode também aproveitar conteúdos de outros professores para socializar ali com a gente? Então, são questões que a gente pode refletir bastante e também trabalhar a resistência dos alunos, que é o tema de amanhã do Universo Diverso. Até lá!